Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre as balanças. As balanças são equipamentos muito utilizados no laboratório. Acredito que para quase que a totalidade do que a gente realiza dentro de um laboratório requer o uso da balança em algum momento. Então, as balanças são equipamentos específicos para medições precisas da massa de um corpo, seja num laboratório de uma forma geral, numa indústria. Também quando eu vou fazer algum tipo de análise, preciso de medidas precisas de massa, então requer o uso da balança. Quando eu vou fazer formulações, por exemplo, numa farmácia de manipulação, eu preciso de balança para pesar os componentes da minha fórmula. Também quando eu faço qualquer tipo de experimento que requer a pesagem dessa substância, eu utilizo a balança, ou seja, ela é extremamente fundamental no laboratório. As balanças mais modernas, as balanças analíticas, que são essas que nós trabalhamos no laboratório, elas cobrem faixas de precisão muito grandes. Elas chegam a medir até desde 0,1 microgramas a 0,1 miligramas. Então, elas já estão bastante aperfeiçoadas. Nós temos balanças muito modernas que até dispensam o uso de salas especiais para pesagem. Mas nós vamos ver quais são essas condições especiais das salas de pesagem, né? Porque tem balanças que ainda requerem o uso dessas salas. E no laboratório não é diferente, a gente precisa de algumas condições que nós já vamos ver adiante. Mas, mesmo assim, o simples emprego de circuitos eletrônicos acabam não eliminando, né, a interação da balança com o meio ambiente, por isso a gente precisa de alguns cuidados. E dentre esses cuidados, os efeitos físicos são os mais importantes para que a gente possa ter uma medida de massa, né? Uma pesagem bastante precisa. Mais adiante nós vamos ver quais são essas condições. Tipos de balança. Então, quando eu utilizo balanças no laboratório, numa indústria, para fazer análises quantitativas, para fazer experimentos, para fazer formulações, eu preciso de balanças que apresentam altos níveis de exatidão e precisão, principalmente em testes analíticos e análises quantitativas, mas também quando eu vou fazer qualquer tipo de formulação. Farmacêutica, por exemplo, é muito importante. Então, o que é exatidão e precisão? A exatidão mostra para mim que o valor da medida está muito próximo do valor real. Então, eu tenho uma medida exata. Eu peso alguma coisa e o valor que eu consigo é muito próximo do valor real. E a precisão indica para mim o quanto as medidas repetidas estão próximas uma das outras. Então, se eu medir várias vezes, elas têm que ter medidas próximas, ou seja, isso indica para mim que a minha balança é precisa. Então, esses dois pontos aqui são muito importantes quando eu falo de balanças num laboratório. Então, esse tipo de balança é utilizado em diversas aplicações, como já vimos, e a gente divide elas em 5 subcategorias, de acordo com a sua legibilidade. Então, o que é? As balanças de precisão, primeiro. Quando elas apresentam para mim valores maiores ou iguais até 0,001 grama. É o que eu chamo essa aqui, 0,01 grama, de balança semi-analítica. Ela tem 3 casas depois da vírgula, né? Que é o caso dessa daqui. Essa aqui também é uma semi-analítica, tá? Depois eu tenho as balanças analíticas. Essas têm até 4 casas depois da vírgula. Elas são muito parecidas com essa aqui tem 5, mas é com 4 casas, tá? Então, essas duas aqui são as que a gente utiliza em laboratório químico ou farmacêutico para as nossas análises e formulações. Mas ainda tenho balanças com maior ainda exatidão e precisão. Eu tenho as balanças semimicros, que tem 5 casas, que medem até 5 casas depois da vírgula, depois do grama. Eu tenho as microbalanças, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. E tenho as balanças ultramicro, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 casas depois da vírgula, né? Sendo sempre o primeiro aqui grama. Então, as balanças medem sempre em grama. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui também tem 5. Tá? As balanças que a gente mais utiliza, no nosso caso, no laboratório, são as balanças semi-analíticas e a balança analítica. As balanças de precisão. Esse tipo de balança também é conhecido como balança de carga superior. E tem algumas que chegam a medir até 5 kg. Já as que a gente utiliza no laboratório, que são as balanças semi-analíticas, essas são um pouco menos precisas, né, do que as balanças analíticas. E a sua legibilidade, né, o que ela consegue marcar aqui, são até 3 casas depois da vírgula, direita, certo? Então, ela mede até 0,001 grama. Tá? Então, 3 casas depois da vírgula. Então, essa é a semi-analítica. Elas vão servir também para a medição de amostras pequenas, né? Já que elas têm 3 casas depois da vírgula. E elas fornecem uma medida exata, rápida e simples para a gente determinar o peso de algum material aí que a gente necessita para uma análise, para uma formulação. Então, elas são bastante utilizadas. São utilizadas em laboratórios de pesquisa, no controle de qualidade da indústria farmacêutica, química, alimentar, têxtil e nas instituições de ensino, então nos laboratórios de ensino. Tanto que nós contamos com uma desse tipo de balança, que é a semi-analítica. Balança analítica. A balança analítica é um dos instrumentos de medida que são mais utilizados no laboratório. E quando eu quero fazer algum tipo de análise, quando eu quero fazer algum teste quantitativo, quando eu quero fazer alguma solução bastante precisa, eu vou precisar de uma balança analítica. Esse modelo ele tem uma característica bem especial porque ele fornece uma pesagem exata e bastante específica em relação ao peso, né, a massa do objeto que eu vou colocar aqui dentro. Essas balanças, elas são muito sensíveis, né? Qualquer tipo de mudança aqui no ar, abriu a porta, ligou um ventilador, eu afeto aqui a sensibilidade do meu peso, da minha massa medida aqui na balança, né? Ela trabalha com 4 casas depois da vírgula. Então, quando eu ver uma balança lá que tem 0, mais 4 zeros à direita, é uma balança analítica. Então, eu consigo medir até 0,0001 grama. Então, veja como ela é realmente específica, como ela é precisa, né? Então, essa balança é super importante na hora que eu faço análises que requerem essa precisão. Por conta dessa sua alta sensibilidade, a gente vai ver que ela precisa de algumas condições especiais, até do lugar aonde ela vai ser colocada. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante, nós vamos ver quais são essas condições especiais que essa balança requer. A principal característica de uma balança analítica, né, quando eu olho para uma balança e falo, nossa, essa é uma balança analítica, é que ela tem sempre essa capela aqui, ó. Às vezes ela é um pouquinho diferente, mas ela tem essa capela que protege, né, toda de vidro, protegendo aqui o que vai ser pesado aqui dentro. Então, ela tem uma alavanquinha aqui onde eu abro, empurro para trás o vidro, desse lado também empurro para trás e também posso empurrar aqui e abrir. Então, se eu sou, por exemplo, canhota, eu posso abrir aqui e colocar a minha espátula desse lado. Ah, não, eu sou destra, eu vou abrir aqui e quero pesar por aqui. Quero colocar aqui o meu sólido dentro de um becker desse lado. Então, o que eu faço? Eu abro minha balança, coloco, por exemplo, um vidro de relógio aqui dentro, fecho e espero estabilizar o peso. Daí, estabilizou aqui, se eu quiser eu posso tarar, né? Venho aqui, taro, abro de novo, vou colocando o sólido que eu preciso aqui pesar. Sei lá, sal de cozinha, ponho aqui dentro. Fecho e espero aqui para fazer a leitura para estabilizar. Esse tipo de portinha que tem aqui, nessa capela que protege, ela vai proteger contra a turbulência do ar. Né? Porque se ficar passando o ar aqui, né? Eu estou lá com a porta aberta, estou com o ventilador ligado, né? Tá passando corrente de ar, tem um monte de gente andando no laboratório. O ar que passa aqui, que passa pela minha amostra, interfere na medida aqui da massa.
Então, quando eu fecho toda a capela, eu mantenho aqui dentro estável, aqui dentro não tem nenhum tipo de turbulência de ar. Então, é por isso que essa balança apresenta essa capela de proteção. E essa balança é comumente utilizada em vários segmentos, como por exemplo as farmácias de manipulação utilizam essa balança, laboratórios de uma forma geral, indústria química, farmacêutica, cosmética, empresas de pesquisa, de controle de qualidade. Então, vários tipos de laboratório fazem o uso dessa balança analítica. E aqui eu tenho outros tipos de balança, só para vocês entenderem um pouquinho a diferença, tá? Todas as balanças que utilizam esses pezinhos aqui, ó, tá vendo que eles têm pezinhos? Lembra que a gente subia na balança e ia colocando o pezinho até a hora que a setinha aqui, ó, aqui não aparece, ele ficasse no meio, né? Esses tipos de balança são balanças mecânicas, né? O pezinho tá lá dentro e mecanicamente ela acaba medindo pra gente. Já essas daqui são balanças digitais. E todas elas que têm aqui, ó, essa com duas casas depois da vírgula, que é uma balança centesimal, essa aqui só com uma, que é uma balança de cozinha, essa aqui é uma balança também de farmácia ou de laboratório, consultório médico, uma balança de supermercado, uma balancinha de bolso, essas são digitais, então elas são consideradas também balanças de precisão, só que não são, como a gente acabou de ver, semi-analíticas, são só balanças de precisão, tá? E essas aqui são balanças mecânicas. Já essas daqui, para a gente só retomar, também são balanças mecânicas, mas são balanças mais antigas, né? São aquelas balanças que às vezes ficavam numa capelinha assim também, mas a gente utilizava esses pezinhos aqui. Então, se eu queria, por exemplo, 500 gramas, eu colocava um pezinho de 500 aqui, ou aqui, tanto faz, e do outro lado, né, no outro prato, eu ia colocando a substância que eu queria. Quando o ponteirinho aqui, ó, aqui na verdade, ó, ele indicasse bem no meio, é porque esse estava igual a esse, então eu tinha medido, eu tinha conseguido pesar 500 gramas, nesse caso, né, como exemplo. Eu tenho uma balança aqui antiga de farmácia, essas aqui também com os pezinhos, e essa balança aqui filizola, que talvez muitos de vocês não devem se lembrar, mas em toda venda tinha uma balança dessa, até no supermercado quando vendia era desse daqui que pesava antigamente. Tá? Esse aqui é só para a gente lembrar os outros tipos de balança, que nesse caso a gente não utiliza mais no laboratório, a gente usa essas balanças mais modernas. Localização da balança. A localização da balança, onde fica a minha balança, está diretamente relacionado com a sua precisão e também com a confiabilidade das pesagens dessa balança. Então, a gente considera alguns itens muito importantes na hora de observar aonde fica a minha balança, o posicionamento dela. Então, a gente tem sempre uma sala de pesagem. A balança deve estar dentro de uma sala específica apenas para fazer a pesagem. Essa sala, ela deve ter apenas uma única entrada, né, para que não tenha circulação de ar. Se eu tiver duas portas, o ar circula, né, forma uma corrente de ar lá dentro. Então, apenas uma entrada é o ideal. Também deve ter no mínimo o mínimo de janelas possíveis, para a mesma coisa, né? Para que não entre muita luz e também para que não formem correntes de ar. Essa sala também deve ser pouco suscetível a choques e vibrações. Então, por exemplo, fazer uma sala embaixo de um lugar onde tem um piso, onde vibra muito, ou de uma outra parede onde tem bastante vibração. Então, não é o ideal, perto de uma rua onde passa muito carro e vibra. Então, eu devo ter o mínimo de vibrações possíveis e de choques. Daí eu tenho que ter a minha bancada, né? A balança fica em cima de uma bancada. Essa bancada deve estar firmemente apoiada no solo ou firmemente fixada na parede, né? Também fazendo com que eu tenha o mínimo de vibrações possíveis nessa parede ou neste solo. Aqui também a gente pode pensar em salas ou salas perto de ruas onde passa muito carro, de cômodos laterais que também tem muito tipo de vibração, passam muitas pessoas.
Então isso não é o ideal. A bancada também tem que ser bastante rígida. Então não pode ser, por exemplo, uma bancada de madeira que se verga, né, que cede. Então essa bancada deve ser, geralmente essa bancada é feita de pedra, tá? Uma pedra bastante firme, bem fixada na parede ou no solo, para que ela tenha uma maior estabilidade. E ela deve ficar localizada nas posições mais rígidas das construções. Geralmente elas ficam nos cantos da sala, onde eu tenho duas paredes de apoio, tá? Então eu não coloco geralmente no meio, eu ponho no cantinho para que eu tenha uma posição mais estável. E ela também deve ser antimagnética, né? Não tem o uso de metais ou aço. Além disso, protegida de cargas eletrostáticas, né? Não usando então plástico ou vidros. Então elas são feitas de alvenaria e devem ser feitas de pedra. As condições ambientais. Então, esse é um outro fator a se considerar na hora que eu penso na minha sala de pesagem. Então, vou pontuar aqui alguns itens importantes para minha sala de pesagem. A primeira delas é manter a temperatura da sala constante. E quem fornece essa temperatura constante normalmente são aparelhos de condicionamento de ar, né? São os condicionadores de ar, o ar-condicionado. Então, como a gente viu, como a sala deve ter apenas uma entrada, apenas uma janela, não pode bater muito sol, então essa sala deve ter uma temperatura controlada. E quem controla isso é o ar-condicionado. Junto disso, eu também tenho que observar a umidade dessa sala, né? A umidade do ar. E quem faz isso são os higrômetros, né? Os higrômetros conseguem monitorar, né, essa umidade. E a umidade de uma sala de pesagem deve estar entre 45% a 60%, nem menos que 45%, nem mais que 60%. Então, isso fica sendo monitorado o tempo todo, né? Temperatura e umidade. Uma outra coisa é não permitir a incidência de luz solar direta. Então eu não posso ter uma balança perto de uma janela onde bate o sol diretamente na balança. Tá? Então eu não posso permitir isso. Então a localização da minha balança não pode permitir que o sol bata nela. Também não devo pesar próximo a irradiadores de calor. Então eu não devo ter ali um bico de Bunsen do lado, não devo ter um aquecedor elétrico. Tá? Então, qualquer coisa que irradie calor para minha balança, até mesmo a luz do sol, não é permitido. Luminárias também podem aquecer, dependendo do tipo de lâmpada, né? Pode também levar calor para essa balança. Mas as luminárias têm que ficar distantes da bancada para evitar distúrbios devido à radiação térmica, né? Que é o calor. E o uso de lâmpadas fluorescentes é o menos crítico. Então, o tipo de lâmpada que a gente usa, hoje em dia, na verdade, a gente usa mais as lâmpadas de LED, né? Que são as mais indicadas, até por conta da sua economia e durabilidade. E também evitar pesar perto de equipamentos que usem ventiladores, tá? Por quê? Porque a gente não quer corrente de ar ali interferindo na pesagem, né? Então, tem alguns aparelhos eletrônicos, né, como ar-condicionado, até mesmo os computadores, que tem uma ventoinha, né, que emite um pouquinho de vento ali. Então, isso não é legal. E também não deve ficar perto da porta, né? Aqui, por exemplo, está muito perto da porta. Eu abro a porta aqui, toda a corrente de ar vem bater aqui, ó. Olha como aqui não é o local ideal para eu colocar uma bancada de balança. Eu abro a porta e o ar já entra aqui. Então, na hora que eu projeto uma sala de pesagem, eu tenho que pensar em todas essas condições, porque essas condições são fundamentais na hora que eu quero uma boa precisão na minha pesagem, ok? Cuidados operacionais. Esses cuidados são os cuidados que eu tenho que ter na hora da pesagem em si. Né? Já vimos quais são as exigências para uma boa sala de pesagem, as condições ambientais, as condições físicas, temperatura. Né? Então agora a gente vai olhar para a pesagem em si, para a minha balança, na hora que eu vou manusear esse equipamento. A primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que essa balança não deve ser desligada da tomada.
A não ser, obviamente, que eu vou passar, sei lá, tenho férias de 30 dias, 60 dias, essa balança vai ficar sem ser utilizada. Eu posso até tirar ela da tomada. Mas uma balança que é utilizada todos os dias, ao final do expediente, eu não preciso tirar ela da tomada, ela fica no modo standby. Por que isso? Porque se eu tirar da tomada todas as vezes, eu preciso ligar com uma certa antecedência para que ela mantenha o equilíbrio térmico dos circuitos eletrônicos. Tá? Então eu não posso ficar tirando da tomada toda hora, isso afeta o tempo de vida, né, da minha balança. Então ela deve sempre ficar nesse modo standby, né? Assim não tem uma necessidade de um tempo de aquecimento que a gente chama de warm-up. Tá? Então eu só ligo e desligo, eu vou no botãozinho liga e desliga aqui, ó, aqui é LD, aqui por exemplo é Power, aqui não dá nem para ver, tá? Mas eu só vou ligar e desligar. Ela fica com a luzinha acesa e ela fica no standby. Igual a televisão, quando a gente desliga pelo controle remoto, né? A gente não tira a televisão da tomada, a gente só liga e desliga pelo controle remoto, tá? O mesmo a gente faz com a nossa balança. E mesmo assim, quando eu chego no laboratório, né, quando a gente chega para utilizar lá a balança, ou chega para fazer as atividades no laboratório, o que a gente faz? A gente vai e já liga a balança, porque daí ela fica um tempinho calibrando, né, fica mantendo esse equilíbrio, esquentando aí os motores, né, aquecendo, e eu tenho que aguardar aí uns 30 minutos também, uns 15 minutos às vezes, para eu começar a utilizar essa balança. Então, chegou no laboratório, a primeira coisa que eu faço é ligar a balança, ok? Outra coisa, agora eu vou pesar, né? Eu vou utilizar, a balança está pronta, foi calibrada, agora eu vou usar. O que eu tenho que ver? Eu tenho que verificar o nivelamento da balança. A balança vai estar sobre uma bancada, que obviamente tem que estar nivelada, mas eu preciso ver se está tudo certo ali, porque ela tem uns pezinhos aqui, ó, onde eu tenho um rosqueamento desses pezinhos. Então, se esse pezinho estiver meio torto e ela não estiver nivelada, vai aparecer para mim aqui no nível, ó. Essa balança está aqui atrás, o nível. Essa aqui está bem na frente, é de mais fácil visualização. E essa outra balança aqui está lá no fundo, né? Que é mais difícil da gente observar. E o que é esse nível? Aquele nível de pedreiro, aquele nível que o pedreiro usa para erguer uma parede, aquele nível que a gente utiliza quando vai colocar um quadro, uma prateleira, né? Então, eu tenho o nível aqui e tenho uma bolinha de ar. Aonde deve estar essa bolinha de ar? Essa bolinha de ar deve estar sempre centralizada. Isso indica para mim que, nesse caso, né, a balança está nivelada. E isso interfere na pesagem, né? Se o nível estiver fora, né, não estiver no centro, isso pode interferir na hora da pesagem. E uma última coisa, e não menos importante, né, nos cuidados básicos, é que a minha balança deve pesar apenas aquilo que ela comporta. E como que eu sei disso? A maioria das balanças vem escrito aqui na frente, mas se não tenho, aqui tem aqui, nessa bem pequenininho aqui, não dá para ver, aqui é nesse escrito aqui, que eu aumentei um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada, tá? E aqui eu não consigo observar. Então, existe um limite máximo que a balança comporta. Quanto de maior precisão é a balança, menos massa ela comporta. Se a gente pegar uma balança que pesa pessoas numa balança, numa farmácia, por exemplo, ela comporta lá 150 quilos. Se a gente vai numa balança de açougue, ela vai pesar, sei lá, 20 quilos. Se eu vou numa balança que pesa frios lá na padaria, ela pesa aí uns 3 quilos, ela comporta uns 3 quilos. Já as minhas balanças no laboratório, né, que estamos falando basicamente da balança analítica, semi-analítica, e algumas até que só tem 2 casas depois da vírgula, elas comportam menos massa, porque elas realmente são feitas para pesar menos, pesar coisas menores, né? Com 3 casas depois da vírgula, com 4 casas depois da vírgula, que é no caso da balança analítica. Aqui eu tenho um exemplo de uma balança semi-analítica, com 3 casas depois da vírgula. Ela pesa até 620 gramas. E o mínimo que ela pesa é 0,01, 0,2 aqui está escrito, né? Que na realidade é a última casa, que a última casa não é confiável,
tá? A última casa a gente não considera. Então, eu tenho que sempre observar esse limite máximo. Então, estou no laboratório, eu preciso pesar 800 gramas de alguma coisa, sei lá, vou fazer alguma coisa em grande quantidade. Eu consigo pesar numa balança seminalítica? Não, eu preciso de uma balança que comporta uma massa maior, tá? Então eu tenho que observar isso. Ou senão eu vou pesar 600 gramas de algum sólido lá, mas eu não vou precisar de um recipiente para fazer isso? Se esse recipiente tiver mais que 20 gramas, eu também não consigo pesar 600 gramas. Então eu sempre tenho que ter essa folga, eu sempre tenho que observar isso, tá? Porque se eu coloco uma massa a mais, obviamente que eu estou danificando a minha balança, já que ela foi feita para pesar aquele limite máximo. Então, esses são os cuidados iniciais, básicos que a gente deve ter na hora de operacionar uma balança, na hora que eu vou fazer a pesagem, tá? Na hora que eu vou utilizar a minha balança. E a gente deve estar bem atenta a isso, porque esses cuidados iniciais, básicos, refletem em tudo que a gente vai fazer depois, né? Numa análise que a gente vai fazer, na manipulação de algum produto, todo esse cuidado inicial é fundamental para que eu tenha um bom resultado. O frasco de pesagem. O frasco de pesagem é outro item a ser considerado quando eu vou operacionar a minha balança. Então, a primeira coisa desse frasco que eu devo observar é que eu sempre devo utilizar o menor frasco que eu tiver, o menor frasco possível. Então, normalmente a gente utiliza frascos mais leves, né, que são menores e por conseguinte são mais leves, já que eu sei que a minha balança não comporta uma massa tão grande, né? As balanças de precisão comportam massas menores. Então, eu também devo observar os limites de massa que a balança comporta. Então, quando eu vou pegar um frasco para fazer a pesagem, eu devo observar essas duas coisas: pegar o menor e o que não exceda aí os limites da balança. Outra coisa é a temperatura do frasco de pesagem, bem como a temperatura do conteúdo que está dentro desse frasco, que vai ser pesado dentro desse frasco. Como deve ser essa temperatura? A temperatura deve ser temperatura ambiente, tá? A temperatura que eu tenho lá dentro da minha câmara de pesagem. Por que isso, né? Para não danificar a minha balança, mas na realidade é porque frascos quentes, né, ou substâncias quentes dentro da balança e fechados dentro dessa câmara de pesagem, esse ar quente é menos denso que o ar frio. O que vai acontecer? O ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, o que eu gero aqui dentro? Uma corrente de ar. E lembra que a gente tem que ter a sala de pesagem só com uma porta para não ter corrente de ar, só uma janela para não ter corrente de ar. A gente fecha as portas da balança para não entrar ar aqui dentro. Então, se eu ponho alguma coisa aqui dentro, o próprio quente aqui dentro, o próprio sistema aqui dentro está formando uma corrente de ar. E isso interfere na leitura aqui da minha massa, tá? Então, eu devo trabalhar sempre com substâncias e frascos a temperatura ambiente. E a outra coisa, que eu nunca devo tocar os frascos diretamente com os dedos, ou colocá-los ou retirá-los da câmara de pesagem, né? Ao colocá-los e retirá-los da câmara de pesagem. Por quê? O que eu devo utilizar? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito disso é que normalmente basicamente a gente usa três coisas quando eu faço uma pesagem indireta, né? Que eu preciso de um anteparo para pesar a minha substância. Eu utilizo geralmente um becker, eu utilizo um vidro de relógio, ou eu posso utilizar um papel manteiga. Eu dobro o papel manteiga aqui no meio e peso aqui. Ou eu posso dobrar as bordas dele também. Tá? Quando eu utilizo um becker e um vidro de relógio, o contato do meu dedo com o frasco, com o vidro, acaba grudando gordura, né? Gordura do dedo, pedaços microscópios que sejam do meu dedo, eles grudam ali na superfície do vidro. E isso interfere na pesagem. Eu acabo pesando mais um pouco, acabo acrescentando isso na pesagem. Então, toda vez que eu vou pegar um frasco e vou levar um frasco para pesagem,
eu devo segurar ele com um papel absorvente. Eu faço uma espécie de uma garra. Mais adiante eu vou mostrar para vocês num vídeo, onde o menino explica exatamente como fazer essa pega, tá? Mas eu também posso pegar aqui, ó, com uma tenaz, com uma tesoura tenaz, né, com uma pinça tenaz, na verdade. Posso pegar com pinça. Posso utilizar luvas, aqui ele está pesando com a espátula, né, mas eu posso utilizar as luvas para pegar. Também posso utilizar luvas desse tipo aqui, para quê? Para não interferir na pesagem. Porque quando eu pego no meu frasco, gruda lá gordura da minha pele e isso acaba alterando a minha pesagem. Tá? Então eu nunca toco diretamente. Eu posso até levar o recipiente diretamente e tarar, mas ao retirar, principalmente, eu não devo retirar com as mãos se eu for utilizar esse frasco novamente. Ok? Então esse é um dos cuidados aqui que a gente deve ter com os frascos de pesagem. Continuando aqui, nós temos agora o prato de pesagem, que é esse pratinho aqui que tem dentro da balança, tá? Esse prato, ele deve ser colocado, né, o recipiente que vai pesar o meu sólido ou o meu líquido, ele deve ser colocado exatamente no centro do pratinho de pesagem. Tá? Por quê? Para não interferir, não ter mudança na pesagem. Então, aqui no centro é o local ideal para eu colocar o recipiente que eu vou utilizar para pesagem. E remover o frasco de pesagem do prato de pesagem tão logo termine a operação de pesagem. O que isso significa? A gente não deve largar o pratinho lá, a vidraria com o que eu pesei dentro. Eu peso, espero estabilizar, faço a minha leitura e já retiro, não deve permanecer lá. Tudo isso é para que eu tenha um tempo de vida mais longo da minha balança. Essas balanças não são baratas, elas custam caro e elas são extremamente sensíveis. Por isso a gente deve ter esses cuidados. A leitura, né? Como que eu faço a leitura de quantos gramas eu obtive aqui? Então, eu devo verificar se o mostrador indica exatamente 0 ao iniciar a operação. Então, antes de eu colocar qualquer coisa aqui dentro, antes de eu abrir as janelinhas aqui da capela da minha balança, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se aqui está tudo zerado, se está tudo certo. Se não estiver, a gente aperta o botão tara e ele volta a ficar 0. Então, a primeira coisa a observar é isso. Depois, eu abro a janelinha aqui, né? A portinha aqui da capela, coloco o meu frasco bem no centro, né? Então, o meu becker, o meu vidro de relógio, o meu papel, e aguardo que aqui ele meça, né? A quantidade em massa do meu recipiente, certo? Aí, na hora que estabilizar e aparece um indicador, né? Às vezes é uma bolinha, tem balanças que aparecem uma bolinha, tem balanças que aparecem um risquinho. Isso indica para mim que o peso a massa está estabilizada. Então eu devo aguardar a estabilização da massa. Se agora eu vou pesar, eu quero que fique 0 de novo, né? Para eu colocar a minha substância que eu quero pesar. Então eu taro a balança, né? Se eu estou colocando alguma coisa para pesar em cima. Então eu taro a balança e taro, por exemplo, a massa do becker. Daí eu vou colocar o meu sólido aqui dentro, a minha substância aqui dentro que eu quero pesar. Vou colocando aos poucos, bem com cuidado, não deixando cair em volta aqui, né, desse recipiente aqui, desse local em volta aqui do prato, tomando cuidado para não cair, porque qualquer coisa que cai aqui dentro, oxida aqui dentro, estraga a balança. Se cair, a gente tem que limpar imediatamente isso com um pincelzinho macio, tá? Então eu vou colocando aos poucos. Daí eu fecho de novo a janelinha aqui, espero estabilizar a massa e daí eu vou fazer a leitura. A leitura é ler o resultado da operação tão logo o detector automático de estabilidade desapareça do mostrador. Então, o que acontece? Ele dá um risquinho, ele não vai desaparecer, ele vai dar uma bolinha, né? A maioria das balanças dizendo para você que estabilizou. Você já anota a massa rapidamente e já abre a porta da balança, a janelinha aqui, e já retira o frasco, para que ele não deve permanecer muito tempo lá.
tá? Então, assim que deve ser feita a leitura. Por último aqui, a calibração. Então, a balança deve ser calibrada regularmente, principalmente se ela estiver sendo operada pela primeira vez. Então, quando eu ligo, eu já aperto o botão de calibração. Ela mesma já liga no modo calibrar. Ela fica sempre escrito call. Quando ela está escrito isso daqui é porque ela está calibrando. Todas as vezes que eu ligo ela, né, ela estava no standby, eu ligo ela, ela começa a calibrar. Se ela for mudada então de local, daí vai ser tirada da tomada, ou quando eu faço algum tipo de nivelamento, ou quando eu tenho variações de temperaturas muito grandes ou de pressão atmosférica, eu devo voltar lá e apertar o botão de calibrar para que minha balança seja calibrada, tá? Então são alguns cuidados que a gente deve ter para utilizar a balança e ela dar resultados precisos, que é o que a gente quer. Tipos de pesagem. Então aqui nós vamos ver 3 tipos de pesagem que vão mudar de acordo com aquilo que eu quero, né? Eu vou pesar uma substância, qual é a característica dessa substância, para qual é a finalidade que eu vou utilizar. Então existem alguns tipos diferentes de pesagem. A primeira que nós vamos ver é a pesagem direta. Como o próprio nome já diz, é aquela pesagem que eu consigo fazer diretamente no prato da balança. Então, quando eu quero determinar a massa de um objeto compacto, como por exemplo uma vidraria, né? Eu quero saber a massa do becker. Eu consigo colocar o becker diretamente no prato da balança e anotar a sua massa. Ou eu quero ter a massa de uma pedra, de um granito que eu vou determinar a sua densidade. Então eu ponho a pedrinha lá direto no prato da balança e eu consigo ver a sua massa. Ou eu quero saber a massa de uma cápsula vazia ou cheia que seja. Eu coloco a cápsula lá no centro do meu pratinho e eu tenho a massa. Então, esse tipo de pesagem é a pesagem mais comum que tem, a mais simples de todas, onde eu consigo colocar a substância que eu quero saber a massa diretamente no prato da minha balança. O próximo é pesagem por adição. E esse tipo de pesagem visa determinar a massa das substâncias através do processo de adição a um outro recipiente. Tá? Esse outro recipiente deve estar vazio e tem que ter sido pesado previamente, anteriormente. Então, por exemplo, eu quero pesar 3,75 gramas de NaCl, de sal de cozinha. Não dá para pegar o sal de cozinha e pôr direto no prato da balança. Por quê? Porque ele vai se espalhar, ele vai cair ali em volta do pratinho da balança. Eu não vou conseguir recolher ele de volta. Então, eu preciso pesar ele em algum tipo de recipiente, né? Então, por exemplo, eu vou pesar num vidro de relógio. Aí eu vou lá, ponho o vidro de relógio no prato da minha balança, então eu vou pesar previamente o frasco vazio. Então eu ponho no prato lá o vidro de relógio, taro, né? Zero a minha balança. E agora eu tenho o vidro de relógio lá servindo como um anteparo para que eu consiga pesar o NaCl. Daí sim eu começo a adicionar o NaCl, por isso por adição, eu vou adicionando o NaCl até obter 3,75 gramas. Ah, mas eu consegui 3,743 gramas. Não tem importância, eu simplesmente anoto qual foi a massa que eu obtive. Tá? Então essa é a pesagem por adição. E esse outro recipiente pode ser um becker, pode ser um vidro de relógio, como eu falei, pode ser um papel, tá? Então eu preciso de um anteparo para fazer essa pesagem, não consigo fazer diretamente. E o último é a pesagem por diferença. Essa pesagem ela é um pouco mais difícil aí de entender, mas funciona da seguinte maneira: tem algumas substâncias que quando entram em contato com o ar atmosférico, conforme vai passando o tempo, esse tempo de pesagem, de chegar na quantidade que eu quero, ela começa a absorver a umidade da atmosfera, substâncias voláteis, gás carbônico. E nesse inteirinho, nesse tempo, o que acontece? Vai aumentando a massa dela. Quanto mais eu demoro, mais ela vai absorvendo água e vai aumentando sua massa. Então, isso interfere na minha pesagem. Um bom exemplo é o NaOH, o hidróxido de sódio.
ele é altamente higroscópico. Higroscópico significa que absorve água. Então, essas substâncias, quando eu quero pesar essas substâncias, eu vou lançar a mão de uma outra coisa. A gente vai fazer essa pesagem por diferença. Como que é isso? Eu vou colocar essa substância, né, o NaOH, como eu acabei de dar um exemplo, num recipiente chamado pesa-filtro com tampa. É esse daqui, ó. Eu tenho pesa-filtros de diferentes tamanhos. Então, eu vou colocar aqui minha substância em um deles. É um pesa-filtro de vidro. Aí eu coloco um pouquinho, por exemplo, de NaOH aqui e levo esse pesa-filtro com NaOH para a balança, para saber a sua massa. Tá? Então, eu não posso tocar nesse vidro para que não grude gordura da minha mão e interfira na pesagem. Eu faço uma espécie de um laço aqui com papel para que eu leve esse pesa-filtro para dentro da balança. Daí eu peso ele e vou apertar o tara da balança. Daí vai zerar tudo. Daí eu tiro ele da balança, também com o papel, abro ele aqui com outro papel, né? Também posso usar luvas para não grudar gordura da minha mão, tá? Então eu posso usar tanto papel quanto luvas. E daí eu vou pegar e vou colocar uma pequena quantidade, por exemplo, numa Erlenmeyer, né? Porque de repente eu vou fazer uma titulação, eu acabo colocando um pouquinho no Erlenmeyer para já levar lá para a titulação. Então eu tiro um pouquinho, e isso é por tentativa e erro, eu não sei quanto. Existe um grau de aceitabilidade do mínimo para o máximo que eu consigo, né? Que eu quero, uma faixa que eu consigo de massa. Daí eu tiro um pouquinho, sem saber quanto é. Daí eu volto esse conjunto aqui para a balança e lá vai dar um peso negativo para mim, né? Porque ele estava zerado. Quando eu volto e tirei um pouquinho, vai dar menos alguma coisa. Então essa é a quantidade que eu tirei dele e coloquei no meu Erlenmeyer. Daí a partir daí eu vou tirando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho até obter a massa que eu quero. Tá? Então assim, é uma pesagem um pouco diferente, ela é bem mais trabalhosa e ela requer um pouquinho mais de tempo e também que a pessoa saiba já lidar com isso, tá? É uma pesagem um pouco diferente. Eu vou deixar mais para frente para vocês um vídeo onde mostra exatamente como faz essa pesagem, um vídeo ótimo, exemplificando e explicando muito bem como se faz esse tipo de pesagem, tá? Que é a pesagem por diferença. Técnica de pesagem. Então agora a gente vai dar uma olhadinha no passo a passo de como que é a técnica para que eu consiga pesar da melhor maneira possível no laboratório. E nesse caso a gente vai começar pela pesagem direta, que é aquela pesagem onde eu posso colocar o meu objeto compacto diretamente sobre o prato da balança. Eu não preciso de nenhum anteparo para segurar isso. Tá? Então aqui até eu usei um exemplo que é de um objeto metálico, né? De um pezinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer procedimento é olhar se a balança está nivelada. Então, eu vou lá no meu nível na balança, às vezes aqui na frente, às vezes lá atrás, né? Vou dar uma olhadinha no nível onde está aquela bolinha de ar, ela tem que estar bem no centro. Caso ela não esteja no centro, o que eu vou fazer? Eu vou nivelar através dos pezinhos niveladores. Tá? Então eu vou rosquear os pezinhos até que a bolinha fique no centro, a bolinha de ar. Feito isso, a minha balança nivelada, vou dar uma olhadinha se a minha balança tá limpa, né? Se o prato da balança tá tudo limpinho, se em volta tá limpo, quando é aquela balança de capela, se não tem nenhuma sujeira dentro da capela. E se tiver algum tipo de sujeira, eu vou usar um pincel macio para limpar. Lembrando que eu não posso nunca apertar o prato da balança, fazer força aqui, porque isso aqui é altamente sensível, isso daqui é a parte fundamental de uma balança, tá? Então, vou limpar. Daí sim eu vou ligar a minha balança, né? Essa é uma outra coisa a se observar. A gente nunca limpa a balança com ela ligada, sempre com ela desligada. Daí eu vou ligar a minha balança, né? E ela vai ficar um tempinho ali estabilizando, calibrando, e eu aguardo uns minutos. Então percebam que esses 3 primeiros passos
são passos que já devem ser executados quando eu chego no laboratório e eu sei que eu vou usar a balança. Então eu já entro no laboratório, dou uma olhadinha no nível, vejo se ela está limpinha e já ligo e ela fica lá um tempo calibrando, daí eu vou cuidar daquilo que eu preciso para continuar os meus procedimentos no laboratório. Daí eu vou pesar. Quando eu for pesar e ela está ligada, eu preciso observar se está tudo zerado. Se aqui no display aparece tudo 0,0000, né? Se for uma analítica ou semi-analítica, 0,000. Então tem que estar tudo zerado. Se não tiver zerado, eu aperto o botão Tara, tá? Daí ele vai manter tudo zero. Agora sim a minha balança está pronta para a pesagem. Então eu pego o meu objeto, aqui foi pego com luvas, para que a gordura da mão não impregne aqui, né, e interfira na pesagem. Ou eu pego uma pinça ou algum outro objeto, um papel, para colocar o meu objeto compacto aqui, certo? Então a minha amostra eu coloco aqui no centro do prato da balança. Se for uma balança de capela, eu fecho lentamente a capela. Aqui eu estou mostrando uma balança aberta, mas poderia ser numa balança analítica com capela. Então eu fecho bem lentamente e aguardo a leitura aqui. Vou aguardar até esse valor aqui embaixo no display, ele estar estável, ele estabilizar. Daí eu faço essa leitura. O que é fazer a leitura? É anotar esse valor aqui num papel. Anoto aí todas as casas, inclusive a última, tá? Daí eu retiro, abro minha capela, se for, né, de capela, retiro o material do prato da balança e pronto, terminei. Se eu não for fazer mais nada, eu pulo pro 10 aqui. Aperto a tecla liga e desliga, né, vai desligar a balança. E se for preciso, eu faço a limpeza com um pincel macio aí para deixar tudo limpinho. Nesse caso não vai sujar, mas se for qualquer outra coisa, eu faço a limpeza. Quando eu pego a massa desses objetos compactos, normalmente eu faço 2 ou 3 vezes para tirar uma média. Então aqui no 7, quando eu falei para retirar o material da balança, eu vou de novo voltar aqui para o 5. Coloco de novo no centro do prato, aguardo estabilizar, anoto o valor. Retiro, espero zerar, coloco aqui no centro, anoto a massa, retiro e desligo. Ou seja, eu faço 3 vezes. Faço essa medida por 3 vezes. Para quê? Eu somo as 3 massas, divido por 3 e faço uma média ponderada dessa massa. O ideal é que se faça pelo menos de 2 a 3 vezes e tire uma média ponderada, tá? Então, essa é a técnica de pesagem direta. E aqui a outra técnica de pesagem, que é a pesagem por adição. Essa pesagem eu não consigo fazer diretamente sobre o prato da balança, eu preciso de um anteparo. Então, os primeiros aqui é a mesma coisa que o anterior. Eu verifico se a balança está nivelada, caso não esteja, nivelo através dos pezinhos. Vejo se está tudo limpo, caso não esteja, passar um pincel macio. E vou ligar a balança para que ela se estabilize e esteja pronta para a pesagem. Então, lembra, quando chega no laboratório, já faz isso para deixar a balança pronta para o uso. Agora sim eu vou pesar, vou verificar se está tudo zerado, se não eu aperto lá o Tara e ela, a balança vai dar tudo zero para mim. Daí eu vou colocar aqui no prato da balança, sobre o prato da balança, um anteparo bem no centro do prato da balança. Então pode ser um becker, pode ser um vidro de relógio, pode ser um papel acetinado, pode ser um copinho plástico, lembra? O menor frasco possível, o mais leve possível. E, mais uma vez, eu vou pressionar o Tara, porque eu não quero o peso, né, a massa do meu anteparo. Então, eu vou tarar e vai dar zero. Aí eu vou abrir a portinha aqui da capela e, cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, olha aqui uma espátula, eu vou adicionando pequenas porções do que eu quero pesar. Isso, é claro, vai variar de acordo com a quantidade de massa que eu necessito. Mas eu vou pondo aos poucos essa substância que eu quero pesar.
até que eu obtenha a massa próxima. Né? Daí parece que está chegando na massa que eu quero, eu paro de adicionar, fecho a porta da balança, espero estabilizar, dou uma olhadinha. Chegou na massa que eu quero? Ainda não. Abro a porta de novo, acrescento mais porções, né, daquilo que eu quero, fecho. Agora acho que deu. Não, falta mais um pouquinho. Abro de novo, coloco mais um pouquinho e assim eu vou fazendo até que eu chegue no valor que eu preciso da massa. Aí eu fecho a janela, aguardo a balança estabilizar, faço a leitura e anoto exatamente o valor que deu, com todas as 4 casas que a balança me forneceu, tá? Por exemplo, 37,4785 gramas. Anoto tudo. Daí eu abro a balança, retiro lá a minha substância, aliás, desligo a balança, abro ela, retiro o anteparo com a substância que eu tinha e vou desligar, a balança está desligada. Agora, com a balança desligada, eu vou limpar aqui se caiu algum sal aqui em volta, vou fazer uma limpeza com a balança já desligada, tá? Esse processo, ele deve ser, como a gente disse aqui, cuidadosamente, ele não deve ser muito rápido, para que a gente não derrube aqui em volta, não faça sujeira em volta, mas ele também não pode ser tão lento, né? Como eu disse, tem algumas substâncias que absorvem água, e esse fato de ficar demorando muito, eu posso alterar a pesagem. Nem sempre eu utilizo aquela pesagem por diferença, tá? A maioria das vezes eu faço a pesagem por adição mesmo. Então, a precisão, né, a quantidade de sólido que eu preciso aqui, ela deve ser bem próxima. Existem até variações de o mínimo e o máximo que eu posso, dependendo da substância que eu tenho. Mas o ideal, em todos os casos, é que eu anote todas as casas que a balança me fornece. Porque daí, depois eu consigo fazer cálculos para obter qual foi a concentração exata, né? Quando eu trabalho aí com molaridade, que mais para frente a gente vai ver, tá? Então, assim, o ideal é fazer nem tão devagar e nem tão rápido para que eu não faça sujeira aqui dentro, tá? Então essa é a pesagem por adição, essa pesagem é muito utilizada, porque a maioria dos sais que a gente tem no laboratório são na forma de pós mesmo. Eu preciso fazer esse tipo de pesagem. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente viu um pouquinho sobre as balanças, né? Vimos os tipos de balança que a gente tem. No nosso caso em particular, a gente se focou realmente nas balanças analíticas e semi-analíticas, que são as que a gente mais utiliza. Depois também vimos um pouquinho sobre a localização, né? Onde deve ficar essa balança, quais são as características que essa sala de pesagem deve ter, como devem ser as bancadas, a temperatura. Também vimos os cuidados básicos, né, que a gente deve ter ao ligar a balança, ver se ela está limpa, ligar com antecedência, deixar ela no stand-by. Também vimos os frascos que a gente pode utilizar, né, colocar lá no prato da balança para fazer as pesagens. Vimos como devemos fazer a leitura, né, que são essas casas que apresentam essas balanças, 3 ou 4 casas depois da vírgula. A calibragem, né, a balança deve ser calibrada de tempos em tempos. E por fim a gente viu os tipos de pesagem e as técnicas de pesagem. Então são muitos detalhes, são coisas pequenas, é um detalhezinho lá nas condições ambientais, é um detalhezinho lá na sala de pesagem, é outro detalhezinho do frasco, é outro detalhe da leitura, e cada um deles, se somados, a gente garante que a pesagem final realmente é precisa, né? A gente observa as condições da balança, se ela está em condições adequadas, depois observa as condições que a gente ofereceu na hora da pesagem. Então, se a gente observa tudo isso está sendo trabalhado em conjunto, né, as características e propriedades da balança, mais as técnicas adequadas que a gente coloca na hora da pesagem,
a gente tem realmente um resultado bastante preciso. Afinal de contas, a gente usa esse tipo de balança porque a gente quer precisão, porque a gente quer exatidão, tá? Então, observar todos esses detalhes e utilizá-los em conjunto é muito importante, ok? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.